Boa tarde a todos, bem-vindos ao programa Conexão Contábil. No programa de hoje daremos continuidade a uma série que iniciamos semana passada, na qual nós estamos abordando as principais características sobre as principais demonstrações contábeis que nós temos no Brasil. Na semana passada falamos sobre o balanço patrimonial, hoje daremos continuidade falando sobre a demonstração do resultado do exercício, a DRE, que basicamente evidencia todas as receitas e despesas que aconteceram na empresa para que você consiga visualizar se a sua empresa deu lucro ou prejuízo. Meu nome é André Charoni, eu sou contador e professor universitário com mais de 10 anos de experiência e está começando agora o Conexão Contábil. Se você é empresário ou profissional da área de finanças, com certeza o termo DRE já apareceu várias vezes em conversas, em leituras ou em suas pesquisas. E não é para menos, tá? Afinal de contas, a DRE é um dos principais instrumentos e um dos mais simples e lógicos que você possui para que você consiga analisar a situação econômica da sua empresa. Sendo, portanto, indispensável para qualquer empresa que busca excelência na sua gestão empresarial. DRE é a sigla de demonstração do resultado do exercício e junto com o balanço patrimonial, o qual nós já falamos na semana passada, e a DFC, demonstração dos fluxos de caixa, que nós falaremos na semana que vem, uma das três principais demonstrações para que você consiga ter uma noção geral de como que se encontra a sua organização. Basicamente, a demonstração do resultado do exercício, a DRE, é um relatório que oferece uma síntese econômica completa das atividades operacionais e não operacionais da sua organização, em um determinado período de tempo. Pode ser de um ano, pode ser mensal, demonstrando claramente se há lucro ou prejuízo na empresa. Então, basicamente, de forma bem simples, você consegue verificar na DRE se você teve mais receitas do que despesas, é porque a empresa deu lucro, e, obviamente, se você teve receitas menores do que as despesas, é porque a empresa teve prejuízo. Isso pode parecer bem simples, e de fato só que o principal benefício da DRE é que ele não apenas mostra se você teve lucro ou prejuízo, mas ele mostra também como que esse resultado foi formado. Quais foram as receitas que contribuíram para que você conseguisse gerar aquele lucro ou quais foram as despesas que formaram aquele prejuízo que você encontrou. Então você consegue visualizar quais são, por exemplo, os produtos que você está vendendo mais, quais são os setores da empresa que geram mais receita, se é a parte de serviço, se é a parte comercial, se é a parte industrial. E você consegue visualizar também quais são as despesas que mais oneram a sua organização, para que você consiga fazer os cortes necessários para manter a sua lucratividade. Embora seja, por força de lei, elaborada uma vez por ano, nós recomendamos que o empresário elabore a DRE pelo menos uma vez por mês, para que você consiga mensalmente visualizar se a sua empresa teve lucro ou prejuízo e consiga tomar as medidas corretivas em tempo hábil. Se você deixa para elaborar a DRE apenas uma vez por ano, pode ser que já seja tarde demais para que você consiga tomar as medidas e corrigir aquele prejuízo que você identificou, por exemplo. Então, o ideal é que pelo menos mensalmente você elabore uma DRE junto com o seu contador. Então, a DRE é uma demonstração essencialmente econômica. Isso significa o quê? Que na contabilidade nós utilizamos o que nós chamamos de regime de competência. Ou seja, as receitas e as despesas são geradas no momento em que ocorreu o seu fato gerador, independentemente do seu recebimento ou do seu pagamento. Então, por exemplo, se eu tive uma receita em dezembro de 2018, uma venda a prazo que foi realizada pela empresa, de R$100 mil em dezembro de 2018, só que só vai ser recebida em janeiro de 2019. Nesse caso, eu vou registrar essa receita em 2018, porque pelo regime de competência, a venda da mercadoria, que é o fato gerador dessa receita, ocorreu em 2018, ainda que o recebimento só seja em 2019. Da mesma forma acontece com as despesas. Então, se você tem, por exemplo, uma despesa de salários, no mês de dezembro de 2018 também, para manter o mesmo exemplo. Então, o salário do mês de dezembro de 2018, os empregados trabalharam durante o mês de dezembro, só que geralmente só vão receber no dia 5 ou no quinto dia útil de janeiro de 2019. Ainda assim, essa despesa é considerada como uma despesa de 2018, porque pelo regime de competência, o fato gerador da despesa aconteceu em 2018, em dezembro para ser mais preciso. Tá? Isso significa, então, dizer que o fato da empresa dar lucro não significa necessariamente que tenha entrado dinheiro para a empresa. Da mesma forma, o fato dela ter prejuízo não significa que tenha saído ou que ela tenha perdido dinheiro. Porque, novamente, nós trabalhamos na DRE com fatos econômicos, com regime de competência, e não com fatos financeiros, que seria o regime de caixa.
Para saber se a empresa ganhou ou perdeu dinheiro, nós usamos uma outra demonstração, que é a demonstração dos fluxos de caixa, a DFC, sobre a qual nós vamos falar em programas posteriores. Mas a DRE é muito importante para que você tenha essa noção econômica da organização. Então você consiga saber se economicamente a sua empresa apresenta lucro ou prejuízo, se economicamente você tem um resultado positivo ou negativo. Bom, infelizmente isso é todo o tempo que nós temos nesse nosso primeiro bloco. Vamos fazer então um breve intervalo para termos a palavra dos nossos patrocinadores e em seguida voltamos com o nosso segundo bloco, onde vamos falar sobre a estrutura da DRE. Até lá! O portal Meu Ensino oferece a usuários de todo o Brasil cursos online de qualidade a preço acessível. Aqui você pode estudar em qualquer lugar e a qualquer hora, no seu computador, tablet ou celular. Você mesmo monta o seu plano de estudos de acordo com a sua disponibilidade de tempo. Temos cursos a partir de R$ 9,90, elaborados por professores especialistas, mestres e doutores, com experiência e renome no mercado. É a sua oportunidade de enriquecer o seu currículo e se destacar de seus concorrentes. Nossos certificados seguem os padrões definidos pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação e são válidos em todo o território nacional, podendo ser utilizados para atividades complementares em faculdades e universidades e também para o serviço público. Temos ainda 3 cursos inteiramente grátis para que você possa conhecer nossa metodologia. Não perca tempo, venha conhecer nosso site www.meuensino.com. O que faz um bom escritório de contabilidade? O que define o melhor serviço? No escritório Belconta Belém Contabilidade, acreditamos na excelência da qualidade, em mais de 30 anos de experiência de mercado. E é essa experiência que fala por nós. Somos reconhecidos pela Câmara Municipal de Belém como uma das melhores empresas do ramo, pela qualidade dos serviços prestados. Entre em contato com nossa equipe pelo telefone 91 3222 1533. Bem-vindos novamente ao programa Conexão Contábil. Nosso primeiro bloco falamos sobre a importância da DRE, que é a demonstração que permite que você visualize se a sua empresa deu lucro ou prejuízo. Então ela te dá uma visão geral sobre a situação econômica da sua organização. Agora vamos falar um pouco sobre a estrutura dessa demonstração. Então pode parecer um assunto voltado mais para contadores, só que é importante também que os usuários da informação, os empresários, os donos de empresa, os trabalhadores da organização, tenham conhecimento também disso daí, porque você consegue interpretar e entender melhor as informações que estão na sua demonstração de resultados se você compreender essa estrutura. Então, basicamente, nós vamos usar aqui a estrutura que está prevista na Lei 6.404 e em normas de contabilidade, mas eu ressalto que a estrutura da DRE ela pode mudar um pouquinho de empresa para empresa. Então, principalmente em pequenas organizações, você tem uma liberdade maior de usar uma DRE mais gerencial. Então, você pode, por exemplo, classificar as suas despesas, os seus custos em fixos e variáveis, achar na própria DRE a sua margem de contribuição. Mas aqui nós vamos nos ater à estrutura que está prevista na legislação. Entretanto, você pode mudar um pouquinho para se adequar à realidade da sua empresa. É importante que você faça isso junto com o seu contador, que ele vai entender melhor sobre a sua organização para fazer da forma mais bem feita. Então, basicamente, nós começamos a DRE com a apuração da... Bom, aqui, na verdade, aqui nós temos a estrutura básica da demonstração de resultado da DRE. Nós temos as receitas inicialmente, depois nós temos a apuração do resultado e, por fim, o resultado líquido do exercício. Vamos verificar cada uma dessas etapas de forma individualizada. Então, nós começamos com a primeira etapa da DRE, que é a apuração da sua receita líquida. A receita líquida da empresa é o que você vendeu para terceiros, basicamente a sua venda de produtos, mercadorias ou serviços, tirando aqueles valores que não ficam com a empresa, como, por exemplo, os impostos que são embutidos na venda. O ICMS, o PIS, COFINS, o ISS, o próprio Simples Nacional, se a sua empresa for optante pelo Simples, pode se encaixar aí como uma dedução, mas também as vendas canceladas, as devoluções, enfim, tudo aquilo que aparece como uma receita que você emitiu, nota fiscal, mas que não fica com a empresa. Então, fazendo essas deduções, você chega na receita líquida ou receita operacional líquida, ou seja, receita com as suas operações líquidas da organização. Chegando nessa receita líquida, você passa então a encontrar o resultado, lucro ou prejuízo. E o primeiro resultado que você vai encontrar é o que nós chamamos
de resultado bruto. Pode ser um lucro bruto ou um prejuízo bruto, tá? Se você tiver uma receita maior do que o custo, vai ser um lucro bruto. Se você tiver um custo maior do que a receita, vai ser um prejuízo bruto. Basicamente, então, nós vamos deduzir os custos das vendas. E aqui, então, é a primeira despesa, digamos assim, embora nós chamamos de custo, mas é como se fosse uma despesa, que você vai abater do seu resultado. Então, o custo da mercadoria vendida, o custo do produto vendido, o custo do serviço prestado, é basicamente tudo aquilo relacionado com o custo que você teve para obter aquela receita. Por exemplo, se eu vendi uma mercadoria por R$100 mil, né, apenas um exemplo, para vender essa mercadoria antes, essa mercadoria não surgiu do nada na minha empresa, não apareceu um duende que colocou aquela mercadoria ali. Eu tive que comprar essa mercadoria com fornecedores. Então, para comprar essa mercadoria com fornecedores, eu tive um custo. Então, é esse custo que você vai abater para obter o seu lucro bruto. Até aqui, a maioria das empresas tem lucro, tá? Dificilmente a empresa apresenta um prejuízo bruto, porque basicamente aqui a gente só está tirando o custo da mercadoria, do serviço que você incluiu. Só que nós sabemos que a empresa não vive apenas de mercadoria, ela precisa, para vender essa mercadoria, de uma série de outras despesas. Ela precisa, por exemplo, pagar a energia da loja, ela precisa pagar o aluguel daquela loja em que ela está vendendo, tem a depreciação das máquinas, dos equipamentos, tem o salário dos empregados, tem o telefone, tem a internet, enfim, tem uma série de despesas que você precisa pagar. Essas despesas são despesas que são necessárias para a operação do seu negócio, então nós chamamos ela na DRE de despesas operacionais. Essas despesas operacionais, então, vão ser abatidas desse seu lucro bruto para que você encontre o lucro líquido da organização. Temos também o que nós chamamos de outras receitas e outras despesas, que antigamente nós chamávamos de receitas ou despesas não operacionais. Essas outras receitas ou outras despesas são receitas e despesas que não participam das operações comuns da empresa. Então, vamos só dar um exemplo. Digamos que você tem uma loja que venda roupas, tá? Então, o seu objeto, as suas operações é a venda, é o comércio de roupas, né, enfim, dessa mercadoria. Mas digamos que você tenha um veículo que você usa para fazer o transporte desse produto e de repente esse veículo, você vai comprar um novo e você vai vender esse veículo porque você não vai mais utilizá-lo. Na hora que você vender esse veículo, essa venda vai te gerar uma receita. Só que essa receita não está relacionada com a sua operação, que é a venda de roupas. Então essa receita é considerada uma receita não operacional, que atualmente nós chamamos de outras receitas e outras despesas. Então não é tão comum aparecer, mas eventualmente você vai ter esse grupo também lá na sua DRE. Somadas ou diminuídas essas receitas ou despesas não operacionais, né, outras receitas e outras despesas, você encontra resultado operacional antes do imposto de renda e contribuição social. Você tira então o seu imposto de renda e a sua contribuição social e você encontra no final o lucro líquido. Em cima desse lucro líquido você tira as participações dos empregados, os prolabores, os dividendos, enfim. E aí você encontra então o resultado final do exercício. Obviamente o ideal é que chegando aqui no final da DRE você tenha ainda um saldo positivo. Significa então que a sua empresa teve mais receitas do que custos e despesas e você conseguiu ter um resultado econômico bom. Você conseguiu ter lucro, que é, afinal de contas, a finalidade de toda a empresa. Infelizmente, esse é todo o tempo que nós temos no programa de hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais sobre essa demonstração tão importante que é a DRE. Semana que vem vamos falar sobre a DFC. Então não percam também nosso próximo programa. Visite nosso canal no YouTube, onde você pode encontrar a íntegra de todos os nossos programas. E até semana que vem. Lembre-se, contem sempre com um contador. O que faz um bom escritório de contabilidade? O que define o melhor serviço? No escritório Belconta Belém Contabilidade, acreditamos na excelência da qualidade, em mais de 30 anos de experiência de mercado. E é essa experiência que fala por nós. Somos reconhecidos pela Câmara Municipal de Belém como uma das melhores empresas do ramo, pela qualidade dos serviços prestados. Entre em contato com nossa equipe pelo telefone 91 3222 1533.